Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacá e Gil. E hoje a conversa ela vai incomodar e não porque é polêmica, mas porque é verdadeira. E pouca gente tem coragem de falar sobre isso com clareza e sem passar pano nem florear. A verdade é que muitas mulheres que cresceram sem pai carregam feridas muito profundas. E quando essas feridas elas não são curadas, elas se tornam instabilidade disfarçada de romantismo, carência disfarçada de afeto e confusão disfarçada de liberdade. E o resultado? Relações que viram um campo minado para elas e principalmente para os homens que se aproximam achando que vão encontrar amor e encontram um abismo. E esse vídeo é para quem quer entender de verdade o que tá por trás desse padrão e o que fazer com isso. A ausência de um pai na vida de uma mulher não é um detalhe, não é só mais uma estatística ou um acaso da vida. É uma lacuna emocional, moral e estrutural, e quando essa ausência se prolonga, ela corrói por dentro silenciosamente. O pai, na estrutura natural da família, é a figura que apresenta os limites do mundo. É ele quem transmite firmeza, senso de autoridade e direção. O pai diz não quando o mundo inteiro diz faz o que quiser. Ele é a fronteira entre o desejo e o dever. E sem essa figura, a menina ela cresce solta num campo aberto demais, onde não há contenção pro medo, pro impulso e nem pro erro. E é claro que muitas mães tentam segurar tudo sozinhas e algumas até conseguem proteger suas filhas de parte desse estrago. Mas a verdade é que quando um pai está ausente, a mãe muitas vezes se torna emocionalmente exausta ou permissiva demais. E isso, mesmo sem intenção, pode reforçar esse ciclo de carência. Quando a gente observa que mais de 80% das mulheres presas nos Estados Unidos cresceram sem a presença do pai, a gente vê um dado que não pode ser tratado como uma simples coincidência. Isso não aponta para uma falha individual de caráter, mas para algo muito maior, um sistema que falhou, uma estrutura social que se quebrou e uma base que deveria sustentar. O problema não está só no que falta, mas no que é colocado no lugar. A menina que cresce sem pai vai procurar cedo ou tarde esse símbolo masculino em algum lugar, e quase sempre procura do jeito errado. Quando o pai não tá, a mulher não entende o que é masculino de forma saudável. Ela não sabe o que esperar de um homem, nem emocionalmente nem moralmente. Ela sente que falta algo que nunca teve, mas que o coração sabe que deveria estar lá. E nessa falta ela começa a procurar desesperadamente. Só que o problema não é procurar. O problema é onde e como ela procura. Por não entender o que é o masculino verdadeiro, equilibrado, firme e bom, ela quase sempre cai em dois extremos. Ou ela rejeita tudo que é masculino, se tornando uma mulher dura, desconectada do próprio ser, hostil à figura do homem em si, ou ela abraça justamente o pior da masculinidade, o bruto, o dominador, o animalesco. E o pior é que ela acha que isso é o normal. Ela aceita a agressividade como força, grosseria como liderança e frieza como maturidade. E aí, o que era para ser um relacionamento vira submissão disfarçada. Ela se torna dócil por medo de ser abandonada pelo masculino, e tudo isso enquanto abraça o lado mais podre da sociedade. Em vez de reconhecer que precisa curar essa ausência primeiro, muitas vão direto para os relacionamentos afetivos, tentando suprir essa ferida que é muito mais profunda do que um apoio ou que um afago pode alcançar. E aí que entra um padrão comum, o de buscar figuras paternas disfarçadas na sua bolha social. Homens mais velhos, mais firmes e às vezes autoritários. Homens que oferecem uma falsa sensação de proteção, mas muitas vezes apenas repetem ou até exploram essa carência. E não é raro que ela se envolva com vários ao longo do tempo, e não por libertinagem, mas por confusão. Ela confunde a presença com amor, a autoridade com segurança e o controle com cuidado. E esse é o ponto em que muitas perdem a própria referência interna. Elas não sabem mais onde termina o desejo de ser amada e onde começa a dependência emocional.
Elas passam a usar a própria aparência e o corpo como moeda de afeto. E isso não tem nada de positivo para ela. É, na verdade, uma tentativa desesperada de se cercar de pessoas que pareçam mais forte que ela, mesmo que esse mais forte venha com abuso, manipulação ou jogo de poder. Tem uma frase que se repete muito na psicologia que é: a mulher que não foi amada pelo pai buscará por ele em todos os rostos, em todos os abraços e em cada ausência. E é exatamente isso que acontece. Ela se aproxima de homens que não são parceiros, mas substitutos emocionais. Ela não quer um relacionamento, quer um pai novo. E nenhum homem saudável vai conseguir preencher esse papel sem se perder junto. Nem todo trauma se revela com gritos ou lágrimas. Alguns chegam sorrindo, elogiando, se entregando rápido demais. E tem mulheres que se aproximam não por amor, mas por necessidade. Não estão ali para compartilhar uma vida, estão ali para sugar a sua. E muitas vezes são justamente as que carregam o peso de terem crescido sem pai. A ausência paterna, ela não cria só um buraco emocional. Ela distorce a forma como a mulher enxerga o masculino. Sem o limite, sem a figura de ordem, sem a referência de proteção firme e justa, ela cresce sem saber o que esperar de um homem. E por isso aceita qualquer coisa. Ou pior, aprende a usar o homem como ferramenta. Essas mulheres não estão buscando um parceiro. Estão buscando um substituto, um pai alternativo, um homem que aguente o peso de uma carência que se arrasta desde a infância, disfarçada de paixão ou intensidade. E isso é o que confunde muitos homens, porque à primeira vista essa mulher parece entregue, dedicada, sensível, mas logo se percebe que não é entrega, é dependência, não é amor, é apego descontrolado. Ela exige presença constante, validação constante e atenção constante. E se você recua por qualquer motivo, a resposta é desproporcional. Crises, manipulações, punições emocionais. Ela vive num ciclo de ansiedade afetiva que transforma qualquer relação em campo minado. O homem que se deixa envolver com esse tipo de mulher sem perceber o que ela carrega, começa a perder parte de si sem notar. Vai se moldando, tentando agradar, tentando compensar, se torna terapeuta, pai, bombeiro emocional, qualquer coisa, menos homem. Porque ela não respeita o masculino, ela não aprendeu a respeitar. Ou ela teme ou ela manipula. Ou ela tenta dominar ou se arrasta. E nenhum desses extremos existe admiração genuína, parceria de verdade ou equilíbrio. E por mais cruel que pareça, a verdade é simples. Ela não está pronta para ser amada. Porque o amor, ele exige estrutura, exige estabilidade e exige responsabilidade. E uma mulher que não enfrentou o próprio vazio, não se reergueu da ausência paterna, não pode dar nada disso. Ela está ocupada demais buscando nos outros o que deveria ter construído dentro de si. O homem que se respeita precisa reconhecer esse padrão antes que seja tarde. Precisa entender que sua função não é consertar a mulher quebrada. Um homem de verdade não se entrega a uma relação onde ele é reduzido à função de reforço emocional ou figurante afetivo. Ele sabe que mulher pronta não é a que pede socorro disfarçado de romance. É a que sabe caminhar ao lado e não por cima ou agarrada. Por isso, se você percebeu que está sendo sufocado, testado, culpado ou manipulado por alguém que ainda não resolveu o próprio passado, para. Saia com dignidade e se salva. A sua força não foi feita para ser desperdiçada, curando o que não foi você que feriu. Existe uma diferença clara entre amar uma mulher e ser engolido pelo buraco deixado pelo pai dela. E se ela não entende isso, o problema não é você. É o que falta dentro dela e só ela pode lidar com isso. Tem algo que precisa ser dito com todas as letras e com a seriedade que o assunto exige. Uma mulher marcada pela ausência do pai precisa se curar antes de amar. Precisa se reerguer por dentro antes de tentar construir algo com alguém.
Porque quando não faz isso, o que ela leva para a vida adulta não é só uma saudade ou uma carência. É uma desordem interna que corrói tudo que toca. E a realidade é dura. Nenhuma relação sobrevive a isso. Muitas dessas mulheres não percebem que estão vivendo dominadas por um buraco afetivo. Elas romantizam o próprio caos. Acham que ser intensa, instável e grudenta é uma forma de amar mais. Acham que exigir, cobrar, dramatizar, implorar por atenção ou prender o homem por carícias é parte do jogo. Mas o que elas estão fazendo na prática é repetir o abandono. Elas abandonam a si mesmas, abandonam a própria dignidade e depois culpam o mundo ou os homens por não terem sido salvas. Só que não cabe ao mundo salvar ninguém, e muito menos ao homem. O papel dele não é ser pai de mulher crescida e nem terapeuta de ferida emocional mal curada. O homem sério, estruturado, que tem valores e visão de futuro, não pode ser usado como reparo para traumas que não causou. E toda mulher que tenta fazer isso, ainda que inconscientemente, acaba perdendo o respeito dele. Porque o respeito nasce da força interior, da responsabilidade, da capacidade de se manter em pé e não da dependência emocional disfarçada de sensibilidade. Tem outra verdade que incomoda muito também. A mulher que não teve pai presente precisa, mais do que qualquer outra, de consciência. Porque ela vem de um ponto frágil, sim. Mas isso não a autoriza a viver como se o mundo inteiro devesse algo para ela. E menos ainda a tratar o amor como um remédio de emergência. Ela precisa entender que ser confiável, respeitável e digna de uma relação sólida não depende do que fizeram com ela no passado, mas do que ela decide fazer com isso no presente. Enquanto não fizer esse enfrentamento, essa mulher vai se perder. Vai se entregar ao que parece carinho, mas é vício. Vai chamar de amor o que é ansiedade. Vai se envolver com qualquer homem que preencha minimamente o papel de protetor, mesmo que seja abusivo, frio e manipulador. E quando o ciclo se repetir, ela vai apenas se vitimizar mais uma vez, sem nunca olhar para dentro. Pior ainda, nesse estado ela se torna presa fácil para narrativas que seduzem com desculpas. Os discursos que dizem que o problema é o patriarcado, que todo homem é tóxico, que a culpa é da sociedade e que a libertação está na promiscuidade. E então ela abraça a revolta como identidade, passa a odiar justamente aquilo que mais precisava, a estrutura, a ordem, a autoridade masculina que, se tivesse existido de uma forma correta, teria ensinado a ela o valor da própria feminilidade. A mulher que não se cura da ausência do pai tende a transformar essa ferida em bandeira. Mas isso não é força, isso não é liberdade. É só uma desorientação embrulhada em linguagem bonita. E enquanto ela se esconde atrás disso, o tempo passa, a juventude passa, as oportunidades passam. E um dia ela vai olhar em volta e perceber que ninguém ficou, porque ninguém aguenta viver dentro de uma tempestade. O que resta então é a responsabilidade, dura sim, mas necessária. A mulher precisa assumir a missão de reconstruir aquilo que faltou. Precisa buscar estrutura, verdade, sabedoria. Precisa desenvolver autocontrole, respeito por si mesma e reverência pelo que é masculino de verdade. E isso não se faz com frases prontas e nem com discurso de palco. Isso se faz no silêncio da alma, onde ninguém vê, mas tudo muda. Só assim ela vai ser capaz de amar com dignidade, sem exigir, sem implorar e sem transferir para o outro aquilo que só ela pode curar. Porque o amor não nasce no meio do caos. O amor nasce quando há ordem interior. E se isso não existe, o que virá nunca vai ser amor. Vai ser sempre apenas mais uma repetição do vazio.
Se você chegou até aqui e esse vídeo falou com algo que você já viveu, viu ou sentiu de perto, comenta aí, eu quero saber a sua visão. E se esse conteúdo fez sentido pra você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. Não guarda pra si, porque tem muita gente perdida repetindo esses mesmos ciclos sem nem perceber. E claro, deixa o like, hypa o vídeo se disponível e ativa o sininho e se inscreve no canal para continuar recebendo vídeos como esses. E para minha voz também chegar mais longe. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Força de kaiju no coração, com meu pijaminha e minha intenção. Cabelinho verde, franjinha no lugar, fogo verdinho que veio pra curar. Disseram que eu era só brincadeira, mas vou crescendo com palavra verdadeira. Não grito por raiva nem por atenção, só sigo em paz com minha convicção. Kaiju, desculpa ser fofinha, mas vou continuar sendo positiva. Kaiju, desculpa o meu jeitinho, leve, sincero e fogo verdinho. Kaiju, desculpa incomodar com meu jeito de me cuidar. Kaiju, desculpa ter crescido, mesmo depois de terem me ferido. Se te incomoda, não era pra você. Tentaram calar minha voz baixinha, mas ela cresceu, virou luz verdinha. Falaram que não ia durar, mas essa negatividade não vai me afetar. Como um dinossaurinho sigo devagar, não corro com ódio, corro pra me encontrar. Não tô vencendo pra te provocar, só tô vivendo sem mais me apagar. Kaiju, desculpa o meu carinho, é só meu modo de fazer caminho. Kaiju, desculpa ser verdade, mesmo quando dói escolho a bondade. Kaiju, desculpa se incomodei, é que eu parei de me esconder. Kaiju, desculpa meu crescer, foi na dor que aprendi a florescer. Vou continuar falando, ninguém vai me calar. Com meu fogo verde, eu vim pra iluminar. A verdade vai brilhar com calma e doçura, e a bondade vai vencer com ternura. Não quero guerra nem provar razão, só quero viver em paz com o coração. Mas se tento me diminuir por vaidade, hoje eu respondo com serenidade. Kaiju, te esconda por sorrir, mesmo depois de tanto cair.